guerreiras. Queridas, nós estamos no treinamento de guerreiras e o tema de hoje é Deus educa os seus filhos. Amadas, no áudio anterior nós falamos a respeito do comportamento do crente, né? E nós falamos também sobre o fruto do Espírito, que é citado lá no livro de Gálatas capítulo 6, né? O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, enfim. Nós citamos o fruto do Espírito, que não são emoções e sentimentos, tá? São comportamentos que nós não conseguimos ter esse comportamento sem a ajuda do Espírito Santo. Porque, como já está dizendo, o fruto é do Espírito. Então, cada vez que nós nos enchemos do Espírito Santo, esse fruto é desenvolvido em nós. Então, nós não conseguimos sozinhos, tá bom? Mas hoje, nós vamos começar a falar como é desenvolvido o fruto do Espírito. Amém, amadas? Como é desenvolvido? Amadas, quando uma criança, ela nasce, ela vai crescendo, ela começa a aprender, ela começa a prestar atenção nas coisas em volta de si, ela começa a ouvir, né? À medida que vai crescendo, ela vai prestando atenção, vai se desenvolvendo, ela começa a ouvir o que as pessoas falam em sua volta, o comportamento das pessoas, e essa criança, ela vai aprendendo. Aquilo que ela vai aprendendo vai formando o seu caráter. Vocês estão me entendendo? Porém, uma criança, quando ela tem um mau comportamento, os seus pais terrenos, o que eles vão fazer? Eles vão corrigi-la. Se ela tiver um comportamento inadequado, vai corrigir para que ela não venha crescer com aquele mau comportamento. E da mesma forma, nós que somos filhos de Deus, nós também somos educados pelo nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus. Quando uma pessoa ela aceita o Senhor Jesus, ela se torna filho de Deus. Porém, ela vem trazendo consigo muito comportamento ruim que veio do mundo. Vocês estão entendendo? Então, ela veio trazendo comportamentos ruins, ela fala coisas ruins. Então, ela precisa ser educada. Ela precisa ser corrigida em algumas coisas para que ela venha a ter um comportamento adequado. Vocês estão me entendendo? Então, o nosso Deus, ele vai nos educando. Vamos ler aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo... eu vou ler com vocês a partir do versículo 4, tá certo? Hebreus 12, 4. Acho que eu vou ler com vocês na versão King James, tá? Eu ia ler na versão Almeida, mas eu vou ler na versão King James porque eu acho a versão King James bem clara. Então, vamos lá. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele aqui com A maiúsculo, é nosso Deus, vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai-vos as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participante, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos os nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai Celestial. Aqui fala o Pai dos Espíritos, mas é o Pai Celestial, o Pai espiritual, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhe parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior.
nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mas mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Então, eu vou ler só até aqui. Então, para que nós venhamos desenvolver um fruto do Espírito, para que nós venhamos ter um comportamento adequado, muitas vezes nós necessitamos até ser corrigidos. Vocês estão entendendo? Corrigidos por Deus. Por exemplo, vamos dar aqui um entendimento de algo muito importante para que vocês venham compreender. Primeiro, a palavra do Senhor fala que o nosso Deus, lá no versículo 6, né, que o Senhor disciplina quem ama. Hoje em dia, é meio que distorcido essa questão do amor. Porque às vezes as pessoas entendem amor como, eu amo meu filho, então vou deixar fazer o que quer. Eu amo, então quando o filho faz uma coisa errada, tem pena de ir lá disciplinar o filho. Mas quando o pai ele realmente ama, a mãe realmente ama, vai disciplinar. Porque se o filho tiver um comportamento inadequado quando é criança e crescer com aquele comportamento, isso vai prejudicá-lo lá na frente. Então Deus ele nos trata dessa forma. Ele nos ama e por ele nos amar, ele nos corrige para que nós venhamos ter um comportamento adequado, porque todos os nossos comportamentos, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, vai ter uma consequência. E para que lá na frente nós viemos ter uma consequência boa, nós viemos ser abençoados, então o nosso Deus ele vai nos corrigir para que nós venhamos ter um comportamento adequado. Por exemplo, um pai terreno. O filho aparece em casa com um objeto, com um brinquedo, e fala que achou, fala que o coleguinha deu. Qual é a atitude de um pai que ama seu filho? E procurar saber se aquilo é verdade. Procurar saber se realmente ele achou. Procurar saber se realmente o coleguinha deu para ele. Porque se o pai ele vai atrás e ele descobre que o seu filho pegou algo que não é seu, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seu filho devolver o brinquedo, ele vai fazer o seu filho pedir desculpas, né, para o coleguinha, e ele vai disciplinar o seu filho. Porque se ele não fizer isso, lá na frente, o seu filho vai achar que pode pegar as coisas dos outros, vai aprender a ter um hábito de roubar, e aí ele vai ser prejudicado lá na frente. Então, da mesma forma, o nosso Deus, ele nos corrige para que nós venhamos ter um bom comportamento lá na frente. Vocês estão me entendendo? Outra coisa também aqui que fala no versículo... Deixa eu ver aqui. Fala aqui no versículo 11, né? Versículo 11 diz assim, ó. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Ou seja, quando a criança ela é corrigida, ela vai gostar? É claro que não. Na hora vai chorar, né? Na hora vai achar que o pai é ruim. Então, na hora a criança não vai gostar de ser disciplinada. Então, na hora que nós somos disciplinados também, não é um momento agradável. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, quando um servo de Deus ou uma serva de Deus, né, faz algo que desagrada a Deus, o que vai acontecer? Primeiramente, ela vai se sentir... o Espírito Santo vai convencê-la do pecado. Então, ela vai se sentir mal por ter feito aquilo. Ela vai ficar triste porque ela entristeceu o Espírito Santo. Então, ela vai ficar triste também. E aí, ela vai procurar fazer o que é certo. Ela vai buscar Deus, né? Vai se arrepender, vai buscar o perdão de Deus, né? Vai confessar o seu pecado. Porque ela não quer que nada... O Filho de Deus não vai querer que nada atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Às vezes, as pessoas acham que o crente genuíno... ele é proibido de fazer isso, fazer aquilo, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas não entende uma coisa, amadas. Quando nós começamos a buscar Deus, nós recebemos o seu amor. O amor de Deus, ele nos envolve de uma tal forma que nós queremos cada vez buscá-lo mais. E nós sabemos que o pecado, ele nos separa de Deus. Então, tudo aquilo que tentar nos separar de Deus, nós vamos querer tirar de nós. Então, quando nós fazemos algo de errado, a gente sente o Espírito Santo
nos convencendo que aquilo é errado e a gente fica triste e não queremos que aquele mau comportamento nos atrapalhe na nossa comunhão com Deus. Então a gente vai procurar se consertar. Vocês estão entendendo? Porque nós queremos agradar a Deus. Para nós é prazeroso agradar a Deus porque nós recebemos dele um amor. O amor condicional, o amor que preenche os nossos corações. Então, voluntariamente, nós queremos agradá-lo, porque Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos decidir fazer a vontade de Deus ou não, mas nós queremos fazer a vontade de Deus, porque nós queremos cada vez mais chegar perto dele. Vocês estão entendendo? Então, no momento que a pessoa ela está sendo disciplinada por Deus, ela vai ficar triste, né? Às vezes até quando se trata de determinadas coisas, ela vai ficar até questionando algumas coisas, mas se ela verdadeiramente é filho de Deus, é filha de Deus, ela vai se consertar e ela vai procurar agradar a Deus. Por quê? Porque é o nosso Pai. Aqui fala no versículo 8, fala assim, olha só. Mas se está sem orientação, na qual todos nós tem tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitavam. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai espiritual, aqui fala Pai dos Espíritos, mas Pai espiritual, Pai celestial, para então vivermos. Olha, amadas, se nós respeitávamos nossos pais terrenos, né? Sabendo que ele nos disciplinava, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi entendendo, né? Que aquela disciplina era para o nosso bem. Então, nós respeitávamos os nossos pais humanos. Então, muito mais nós devemos respeitar o nosso Deus. Lá em Malaquias capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou filho de Deus, mas não quer obedecer a palavra de Deus. Se rebela contra a palavra de Deus, fica questionando toda hora a palavra de Deus, não quer obedecer. Então, é um filho rebelde. Vocês estão entendendo? Um filho que ele é obediente, ele vai aceitar aquela correção de Deus para que ele venha se aperfeiçoar e cada vez mais agradar o seu pai. Porque um pai terreno, ele até pode errar na sua disciplina. Ele pode errar na sua intenção, achar que está ensinando certo e está ensinando errado. Mas o nosso Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Ele não erra, ele é perfeito. Então, ele sabe o melhor para nós. Então, mesmo que a gente não entenda naquele momento, nós temos que ter a confiança que o nosso Deus quer o melhor para nós. Então, ele vai nos corrigir, ele vai nos disciplinar. E vai ser fácil? Claro que não, é um processo difícil. É um processo que muitas vezes, inclusive, pessoas desistem desse processo. Mas quem verdadeiramente é filho de Deus, filha de Deus, vai aceitar a disciplina de Deus, vai honrar a Deus, vocês estão entendendo? Vai obedecer a palavra de Deus. Amém, amadas? Nós vamos falar mais a respeito disso, porque é um assunto que tem bastante conteúdo e nós precisamos falar a respeito da nossa transformação, da nossa mudança, né? Para que nós venhamos tornar uma nova criatura. Então, aquelas manias erradas, maus costumes que veio do mundo, tem que ficar para trás. E nós temos que procurar agir em conformidade o que diz a palavra de Deus para que nós venhamos agradar o nosso Pai Celestial. Amém, amadas? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todas na paz.